E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e a gente vai falar de uma mãe que essa era porreta, viu, meu velho? Olá, olá, aqui quem fala é o Alex. E hoje, meus irmãos, vamos falar de uma mulher que ajudou os filhos a tocar fogo no mundo, velho. Olá, meu nome é Zilma Lopes e hoje a gente vai falar sobre uma mulher piedosa, altamente disciplinada e afrontosa, digamos assim. Vai, me arrepiei. E eu pensei que Irmão, comecei tu bem, pensou né? que ia dizer a mulher que botou fogo, eu já ia dizer, meu irmão, que é essa incendiária, meu irmão. É a mãe de Nero? Não, não é a mãe de Nero, não. Sério, velho, o cara escuta, não, mano. Que danada é isso, meu Ao irmão? longo do episódio a Pois gente é, vai Mas entender. a parada, né? eu pensei que comecei peteca aqui agora, né? Não, Puxei então. minha raiz aqui. Não, tu viu agora que eu fui meio Tá. reformado, aquela coisa suave, aquele reformado nordestino, né? Você soltar um sim, porreta, aí vai lá Momento do Iago, fogo, né? aí a outra veio do fogo. Lá Eu baixo. falei o nome de Iago, pô, nem pode, porque ele processa, tá ligado? Hã? Iago Maria. Martins. né? Ah, é? É. Nossa, não, mas aí, Não, Iago, não, a tô gente não tá brincando. falando mal de tu não, cara. Não, É não. verdade. Entendeu? E tem minha admiração. Então, gente, nesse programa 23, um programa especial, né, a gente vai abrir uma série de conversas aqui no mês da mulher sobre mulheres, sobre fatos relacionados à mulher. Hoje a gente vai abrir com Zilma Lopes a respeito de Suzanne Wesley, a mãe de John e de Charles Wesley. Então já dá para imaginar, no mínimo, essa mulher rocheda, né? Porque quem conhece a história desses caras sabe que por trás deles, com certeza, ia ter uma mãe ali dando toda a orientação, né? Vamos ter também falando sobre a ordenação feminina durante o mês, falando sobre violência contra a mulher e vamos trazer uma profissional nas séries sobre profissões, uma profissional, uma jornalista para falar sobre a profissão dela. Mas antes de tudo, com a palavra a patroa. Olá, olá, aqui quem fala é o Alex e nós estamos no momento A Patroa. Olá, olá, aqui quem fala é Júnior e a patroa deixou a gente na mão novamente. De novo, né? Queridos, nós estamos querendo aqui passar algumas informações muito importantes para vocês. Basicamente, a nossa agenda, temos algumas programações muito especiais e é muito importante você estar atento ao que vai acontecer e o que o Cuscuz Cash vai estar promovendo. Por exemplo, no próximo dia 7, sábado agora de março, na Igreja O Farol, o Cuscuz Cash estará intermediando o fórum com o tema Feminismo e Machismo numa perspectiva histórico-teológica, nesse próximo sábado. E não vamos deixar aqui ninguém esquecer que dia 9 agora de março, o Ediel vai estar no programa de mesa do canal no YouTube. Rapaz, o cabo tá importante. Tá hein? importante demais. É da Igreja Novo Tempo, a partir das 8h30 da noite, e vai estar falando sobre criatividade. Então Show. vai ser muito show. Muito, muito massa. E no dia 28 de março, teremos o workshop da UREV Recife, com os temas... Vamos falar sobre fotografia. Quem vai estar abordando esse tema será a Renata Siqueira. Quem é a Renata Siqueira? A patroa. Quem A manda é patroa, ela. Quem manda é ela. E os deuses falsos, que estará o nosso querido amigo pastor Anderson Silva. Vai ser muito legal. E se eu fosse vocês, eu não perdia nada disso. E também não vamos esquecer de falar sobre o nosso padrinho, né? Que é o ponto alto aqui da Hora da Patroa. Rapaz, nós estamos com a expectativa já há algum tempo. Gente, quem vai ser o nosso primeiro mantenedor? Tá aí lançado aí o desafio. Quero saber quem é que vai ser o primeiro a se inscrever e poder também, claro, abençoar aqui o Cuscuz Cast para que possamos avançar um pouco mais em alguns projetos que Deus tem colocado no nosso coração. E nós estamos orando e contando com a sua ajuda também nessa nova etapa. Com certeza. E eu tô até pensando aqui, será que vai ter lembrancinha pro primeiro? Por quê? E aí, por que não, né? Por que não? Pronto, fica a dica. Tamo aí, estamos esperando por vocês e vamos embora para esse podcast de hoje que tá muito massa. É o mês das mulheres, então só Eita. vai ser, tema top. Fica com Deus, Deus abençoe e fica atento aí o que vai acontecer agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, Zilma, tudo bom? Tudo Beleza? ótimo, beleza. Seja bem-vinda. Obrigada. Muitíssimo bem-vinda. Obrigada. né? Prazer. Então, assim, eu quero até dizer, Zilma veio através
mais uma que veio através de Valber. Valbão, olha, ele já disse que ia pedir direitos aqui autorais, disse que no último programa que ele falou, ele disse que ia tirar o sapato, a sandália, né? Valber tá começando a mandar no pedaço aqui, a gente tem que cortar as asinhas do Valber. Por que não tornar sócio, né, velho? Eu acho que esse cara pra banca, cara. Valber tem que tornar sócio. Gente, Valber Santana, esse cara é uma benção no programa da gente, porque através dele a gente teve aqui contato com Zilma e com Marcondes Soares. E fora que os 2 programas dele são dos mais ouvidos, né? Tá lá entre os mais ouvidos do Cuscuz Cast. E ele topou gravar com a gente quando nós não éramos ninguém. Não sei se é alguma coisa ainda hoje, né? A gente não é nada. A gente não é nada. Continua. Eu, inclusive, disse a ele que o programa foi tão bom que eu acho que ele deveria transformar isso num livreto. Não, tem. Muito cara bom tem o programa. conteúdo pra escrever Ele um livro. tem, ele Isso tem. aí, com Ó, certeza. quando tu for fazer o livro, vê se massa. Bota o nome da gente lá no final, vê se tá atrás da... Aquele atrás, Da orelhinha. colaboração. Da orelhinha, bota Cuscuz atrás. Cast, porque às vezes eu pergunto assim, olha, eu tenho um podcast chamado Cuscuz Cast, o cara faz como? Com... A gente tá nesse nível ainda, como, né? Então, assim, vamos lá, né? Sim, Zilma, fala um pouquinho aí sobre sua história, quem é você, de onde você veio, bem Globo Repórter. Bem, eu sou Zilma Lopes, atualmente tenho 27 anos, né? Sou cristã, protestante, pentecostal, sim. Eita, glória. Criada na Começou Assembleia cristão de protestante, Deus. o cara é da presbiteriana, Quando né, vê- o anglicano e tal, aí vai pentecostal. Sou firmemente armínio wesleyana. Eita! Deu o recado. Pois é. Durante um bom tempo fui arminiana, assim, por educação, né? Pela formação que recebi de meus pais, pela vivência que tive na Assembleia de Deus, que foram tempos realmente muito importantes na minha formação, a formação do meu caráter. Cursei História, né, na Federal, muito novinha, entrei na universidade. Foi um desafio, mas foi vencido durante um tempo, até que, no final do curso, eu, fazendo o bacharelado, decidi estudar a história do protestantismo durante o regime civil-militar, aqui no Brasil. E isso mexeu um pouco com a minha cabeça, uma menina nova ainda, com meus 20 anos, 21 anos. Sem muito preparo teológico, me confrontei com teologia da libertação, movimentos de esquerda dentro das igrejas tradicionais, né, ao longo do período da ditadura militar. E o fato de muitos cristãos protestantes conservadores terem, inclusive, denunciado, né, membros da igreja mesmo, para o regime civil, pessoas que foram perseguidas, torturadas, né? Então, o meu senso de justiça na época aflorou bastante. E aí eu fiquei muito revoltada. Um novo podcast aí, viu? Seria muito bom. Agenda aí, Zilma. Então, nessa época eu fiquei bem assim, questionando, né, as instituições religiosas como um todo e passei a me entender como desigrejada, né, preferia a comunhão com Deus assim, fora de instituições, justamente pelo ranço que eu desenvolvi de determinadas coisas que aconteciam nas instituições religiosas, algumas coisas que eu vi também na minha formação e tal. E aí fiquei revoltos, né? Novinha e tal, sem muita maturidade cristã e emocional, enfim. Passei um tempo afastada, mas a providência de Deus, mais uma providência da sua livre graça, né? Vale salientar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tirei a minha ondinha aqui agora. Não, mas digamos que a graça preveniente. Preveniente me alcançou. Gente, eu tô aqui intermediando que eu também sou da linha, tá ligado? Sim. Você é presbiteriano? nossa Calma. vez, Eu sou de origem presbiteriana. É? Eu sou de origem presbiteriana. Inclusive, tem Mas um detalhe, livro muito ele- interessante Eu sou um do... calvinista, É calvinista. seminarista em uma igreja Armínio Wesleyana. Wesleyana. Que interessante. Que fofo. Mas é porque alguns graças a seminários Deus eu não teológicos presto. aqui são bem calvinistas, né? Inclusive, da minha Arminianos e igreja, tal. por exemplo, até agora, Né? assim, até as disciplinas que me vieram, não vieram nenhum texto de Armínio. Agora de Calvino é um batendo no outro. Mas eu entendo, não é Enxurrado. defendendo a questão. Até Eu porque... acho, inclusive, importante. Até né? porque, por exemplo, a gente entrevistou há pouco tempo falando sobre o que é ser reformado, o Val. Sim, Val. O Val, ele é calvinista. Só que, assim, ele não fica parando pra tretar Não, calvinista predestinação. não, calvinista não. Calviniano. Calviniano. Ele não Calviniano. para pra falar, por exemplo, de predestinação. Sim. E ele cita realmente algo que, realmente, nas institutos, a predestinação tem uma posição
meu Deus ínfima. do céu, ínfima dentro do conteúdo do material, entendeu? Então, é muito tranquilo, é a mesma coisa também pra mim. Eu acho que nessa questão de predestinação, livre-arbítrio, eu acho que a ordem dos fatores não altera o produto. O final é salvação, e alguns vão para a família espiritual do nosso Deus, e a gente vai se encontrar lá no céu e curtir bastante essa eternidade. Inclusive é importante, né? Acho que essa pluralidade doutrinária, assim, né? Das ênfases teológicas e a sua formação, assim, você ir para um seminário que não é, entre aspas, viciado, né? Nessa doutrina, e você não fica focado somente naquilo, você entra em contato com várias correntes, Seria né? um seminário ultraconfessional. Ultraconfessional. Aquele velho lance, né, velho? Eu acho que nada que seja extremista. O que é extremista não rola, velho. Não serve. Aí tu falou que tu era da Assembleia. E Sim. Aí eu passei um tempo volta pra afastada. Não voltei para a Assembleia. Eu fui visitar a Igreja do Nazareno, em Boa Viagem, que é que eu congrego atualmente. É legal. Né? É uma bênção. E lá Deus me tratou, porque eu estava, inclusive, bem ferida, né, emocionalmente, muitos problemas e tal. E fui cuidada pelos meus pastores, e enquanto conhecia a doutrina da Igreja do Nazareno, eu fui me identificando muito, né? E eu infantilmente dizia assim, do que eu conheço hoje da Igreja do Nazareno era o que eu sonhava na minha adolescência como modelo de igreja, e meu pai dizia que não, todas as igrejas são iguais. E tipo, pô, aí eu fiquei assim, né? E então a Igreja do Nazareno me abraçou, e enquanto conhecia a teologia, a doutrina, fui muito bem ensinada lá e me identifiquei muito e compreendi bem muitas coisas e consegui entender esse meu processo também de revolts, independência e por aí vai, né? Então, eu sou nazarena hoje por identidade, eu creio mesmo na doutrina, mas mais ainda no evangelho, né? Isso aí Pois mesmo. Acho que a parada é essa mesmo. Estou lá na igreja nazareno há 5 anos, pela graça de Deus, e atuo como professora, né? Amo ensinar, sou professora na rede privada, anos finais e ensino médio, de história, artes, viajo nas humanidades, faço gestão educacional, espaço escolar não escolar, adoro trabalho não escolar também, voluntariado, então papel social cristão, inclusive isso tem muito a ver com o wesleyanismo também, a ação social, né, bastante, e por isso eu me identifico tanto também com a doutrina armênio-wesleyana, a Igreja Nazarena e tal. E é isso. Tô aqui hoje. Pelos caminhos da vida, conheci o Valber. Eu vou inventar alguma coisa como eu sou um calvino wesleyano. Pra ver se... Tá ligado? Eu tava pensando nisso agora. Eu bebo muito de literatura calvinista. E não, mas tem, demais. olha, tem contribuições tem maravilhosas muita, nos três. Sim. Eu digo que é equiparado. Acho que cada um tem sua pegada de ênfase. Sim. Por exemplo, a gente olha, John Wesley na questão de ação social, o cara é fantástico. Aí a gente vai ver, por exemplo, na questão de educação, é o Calvino. Entendeu? Sistematização, né? Sistematização a base da filosófica, o porquê a lógica da educação e cultura, entendeu? Isso. Então... Mas eu não tenho nem muito o que falar, né, velho? Fui batizado na Católica, batizado na Universal, passei pela Congregacional, tô na Nazaré. Então, assim, de um lado do outro aqui, ó, se for pro batismo, era bom já sei que eu fui pro glória céu. A Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Achei muito bacana a abertura agora com o Zilma, de um conflito, acho que acontece com muitos jovens. Sim. Ao entrar na faculdade. E talvez, de fato, isso seja, a gente já pode botar aí os conflitos do jovem cristão nas universidades. E esse conflito de ideias, ideologias, como é que ele lida. Mas isso aí eu acho que rola um programa. Mas, Ilma, nós viemos aqui, estamos num mês muito especial. Né? Nós estamos comemorando aí, dia 8 agora. Dia 8 março. Vai... Então, nós estamos agora dia 8 comemorando o Dia Internacional da Mulher. E dedicamos o Cuscuzcast durante todo esse mês para as mulheres. E tem uma mulher que marcou a história, por que não, da igreja cristã. Não talvez pelos feitos diretos dentro da igreja, mas o que ela fez para que levantou grandes homens que incendiaram, né, foram os reavivalistas. Né? Nós estamos falando de John Wesley, Charles Wesley, e nós vamos falar hoje sobre Susana Wesley. Então, a primeira pergunta é, Zilma, quem foi essa mulher?
que época que ela foi, ela esteve, qual foram as suas dificuldades, quantos meninos, como educou aquela garotada toda. Diga aí sobre a creche da dona Suzana Wesley. Veja, como historiadora, né, acho importante a gente falar primeiro da época, porque cada indivíduo é meio que uma expressão do seu tempo, né? Embora a gente depois vá discutir se ela é uma mulher à frente de seu tempo, né, ela também vivenciou uma época de um contexto muito complicado, né, para a fé, para as religiões como um todo, né? Ela viveu no século XVII e esse foi uma época muito difícil assim para as religiões por conta do iluminismo, né? E aí nesse contexto era muito complicado você se afirmar enquanto cristão, enquanto religioso, e quem se afirmava enquanto cristão e religioso normalmente praticava uma religiosidade fria, né, ritualística, cerimonial. E aí, vivenciar esse contexto foi um momento bem complicado. A Europa estava acesa, né, pelas luzes da razão, como se dizia. Então, havia todo um anticlericalismo, né, havia uma antirreligiosidade, uma antifé. A razão queria se sobrepor à fé, queria o progresso científico, né? Na verdade, a razão nunca se sobrepõe à fé, né? A razão, ela dialoga com a fé, e Agostinho já antigo fala muito sobre isso. Só um adendo aqui. Se você quer saber um pouquinho sobre movimento de santidade, a gente tem um episódio número 8 com o pastor Jademir, falando justamente sobre o movimento de santidade. Então, eu até oriento você a, depois desse programa, você voltar lá no feed para ver o episódio 8, para você ter uma ideia do que culminou algumas intervenções na criação dessa senhorinha aí, a dona Suzana Wesley. Então, esse contexto é muito complicado e Suzana, ela vive nessa época também de revoluções burguesas lá na Inglaterra, né? Então havia uma crise social e política intensa, e ela, desde nova, participou, ouvia muito do que acontecia, e nas conversas com seu pai, na sua família, ela sempre se posicionava, porque sempre foi uma menina muito estudiosa, muito dedicada à leitura, aos estudos. O pai era puritano, né? A gente sabe que a igreja anglicana era a igreja oficial, inclusive estatal naquele contexto, mas ela se posicionava, né, em relação ao que ouvia. E desde nova era uma menina que não se calava, né? Ela se colocava, né, naquilo que ela entendia como sendo o correto, o verdadeiro, ela se posicionava. Então, ela vai crescendo nesse contexto, certo? Extremamente dedicada a Deus, disciplinada, né? Para tudo ela tinha um método, tinham regras que precisavam ser seguidas, e toda essa formação dela, ela aplica nos meninos, né? Nos filhos que ela vai ter, que são 19. Foi uma boa parideira. Foi. 19 filhos, mas veio de uma casa que teve 25, né? Ela foi a caçula de 25. Então já estava habituada à casa TV cheia, né? Entendeu? Então, Não tinha WhatsApp, não tinha. Não tinha, entendeu? Assim, você falou aí da questão dela ter criado 19 filhos. E aí eu fico imaginando, gente, não era porque era mais fácil criar antigamente. Não, né? de jeito nenhum. Era tão difícil quanto. E aí, assim, qual o impacto da influência de Suzana ao ministério, por exemplo, do John e do Charles, que são os seus filhos aí mais famosos, vamos dizer assim, né? Mais conhecidos. Qual que você acredita ter sido o impacto, no que ela impactou na vida deles, assim? Assim, o ponto que eu entendo como sendo primordial é esse esmero pela comunhão com Deus, disciplinada, né? O hábito de manter-se conectado com Deus diariamente nos seus devocionais, e a liderança pelo exemplo. Ela sempre foi uma mulher que prezou por ver os meninos sempre próximos de Deus e conectados com Deus, e fazia isso, e os meninos viam isso. Ela se retirava todos os dias durante 2 horas somente para adorar a Deus. Com todas as dificuldades, cheia de menino para criar, mas todos os dias ela reservava 2 horas do seu dia. Não foi Suzana Wesley que... Foi o pai de John Wesley que ficou preso anos e anos, porque ele tinha problema com dívidas. Sim, Samuel Wesley. Ele tinha um problema com dívidas, ele durante muito tempo foi ausente também em casa, assim, porque ele queria estar
vivendo como um boêmio, digamos assim, Ele filosofando. desandava. Ele era um pastor, né? Mas assim, ele não tinha muito o carisma que ganhava as pessoas na época. Muito pelo contrário, ele conquistou o ódio de muitas pessoas, inclusive várias das pessoas que eram fiéis na sua paróquia montaram situações que incendiaram a casa dele por 2 vezes. Numa dessas vezes, John Wesley ficou preso, né, dentro da casa. Verdade, verdade. Então, normalmente a história que nós falamos de John, até inclusive ministrei um dia desse sobre ele. Foi, tu falou recentemente, que eu botei até no sobre meu... o tição, né? Tição tirado do fogo. Então, ali já foi consequência, digamos, da dificuldade de relacionamento que o pai dele tinha com outras pessoas da própria paróquia. Sim. Porque a fama do pai é que ele era muito rígido. Muito rígido. Um homem muito rígido. Politicamente também. Politicamente rígido. Politicamente também. Ocasionou casa pegando fogo, os enormes meninos dentro, ficou coitado de João. Exatamente. Inclusive, todo mundo estava levantando uma prece, encomendando a alma dele, né? Mas, de repente, se viu ele em cima de um baú, foi. Os vizinhos correram para salvar ele lá dentro. E aí, Susana fez como providência de Deus na vida dele, né? E isso é muito importante de frisar, porque ela acreditava muito na ação providencial de Deus. Isso é muito forte também no movimento wesleyano. Mas mesmo crendo na providência de Deus na vida de John Wesley como um propósito específico que Deus iria desenvolver na vida dele, ela se comprometeu a trabalhar com Deus, a cooperar com Deus pela formação de John Wesley, né? Ela não deixou... Interessante, ela não foi influenciada pela cultura. Não. A cultura predominantemente de homens, Isso. ela rompe e ela tem tanta convicção do que Deus está chamando ela, Isso. que ela tá nem aí para as Ela convenções assume, sociais. inclusive, o pai estava ausente muitas vezes, né, Samuel? Ele saiu de casa uma vez porque ele não aceitou a posição, ele não aceitou a posição política de Susana em casa, né? Por conta na Revolução Gloriosa, né, tava aquela briga das dinastias. Jaime Stuart queria retomar o absolutismo lá na Inglaterra, e você sabe que o absolutismo é católico. Sim, e a sim. igreja já era protestante. Receberam apoio enfim. dos escoceses Isso. ali, né? E nesse momento, a filha de Jaime II, né, Maria Stuart, ela era casada com um príncipe holandês, que a Holanda era protestante já, né? Uhum. William de Orange, Guilherme de Orange. Então, há toda uma situação política ali em que Guilherme de Orange ele assume o poder na Inglaterra e começa a monarquia parlamentarista, que até hoje é assim. Sim. Antes era o absolutismo, né? E aí, na visão de Samuel Wesley, quem deveria assumir era o holandês, o príncipe holandês, de fato. Estava certo isso acontecer. Mas Susana, ela foi contra essa posição e ela dizia, não, que por direito, quem deveria continuar no poder, independentemente da posição político-religiosa, deveria ser Jaime, porque, por direito, ele era o rei na dinastia, lá na Inglaterra e tal. E aí, ele não aceitou... Taylor, no caso. Não. Ela era a dinastia Hanover. Não, Hanover. Né? Não sei se eu tô trocando agora, porque são tantas dinastias, a gente às vezes se embanana, a né? gente não é acostumado muito com isso. Pois é. Mas então, eles estavam na mesa, conta-se a história, e na oração de refeição, e aí Samuel orou pela tomada do poder, né, do bispo, do príncipe de Orange, o holandês. E todos disseram amém, deveriam dizer amém. Susana não disse amém. Meu irmão, já pensou se essa E ele moda se pega aqui no chateou e Brasil? saiu de casa. Não, assim. já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Casal separando, um é Bolsonaro, outro é Lula. Mas já acabou, cara. Eu conheço namoro que acabou. acontece. A igreja que rachou. Nas eleições de 2018, namoro acabou. Pois é. Namoro, meu velho. Então a gente tá falando Sim, de casamento com 19 meninas. Pois é. E tu acha que o final de ano de 2018, 2019 foi fácil nas famílias? Não foi não. Teve igreja, Foi igreja cacete. rachando. Pois é, aí ele saiu de casa, né? E com birra. Ele tinha um comportamento... Foi biquinho. Foi biquinho. Mas ele saiu muitas e vezes. voltou depois. Assim, Voltou tipo, depois. Horas depois ou não? Dias depois? Uns tempos depois. Não foram anos, mas chegaram a ser uns certos meses. E aí ele Deus foi do céu. convencido depois a voltar, mas ainda assim ela manteve a posição dela e ele saiu de casa novamente. Então Velho, isso a gente tá acontecia. falando de uma oração família. Pois é. Mas tem oração.
abençoa o irmão Bolsonaro. Bolsonaro se converte 3 vezes em um ano. Mas acontece que, veja, vale pensar Lula, na se posição fosse dele Lula no enquanto, poder também, ele ia se converter 3 vezes enquanto também. líder familiar, né? Não Enquanto líder familiar. Ele, enquanto pastor, era extremamente rígido e ele, de fato, provocava o ódio dos párocos, né? E em casa, ele, de uma certa forma, era extremamente ausente, né? Porque ele se envolvia com dívidas, foi preso por 2 vezes, né? Então, quem tinha que assumir a liderança em casa era a própria Suzana. Tudo que um pastor não devia ser, ele fez. Ele fez. Quase. É bem interessante que a figura da Suzana ela é tão importante para o ministério de John, por exemplo, até mesmo dentro da realidade da Igreja Nazarena, que a frase de Suzana é colocada dentro do manual da Igreja Nazarena. Uma frase de Samuel. Não é do Samuel, é da Suzana Wesley. Para ver a importância dessa mulher para o ministério, não só o ministério, mas para o que Deus estava tinha como proposta na vida de John. Pois é. Não, E quando a gente vai ver, eu não sabia disso aqui, velho. Não, e você Que fala da imagina, questão só da saber da devoção. rigidez do homem. Você fala da questão da devoção. Se a gente for parar para ver, o John e o Charles tinham tudo para não querer ser pastor. Mas o chamado de Deus foi tão grande na vida deles, eles tinham consciência do porquê que eles estavam ali, que Deus usou da mãe. Dentro da soberania dele, usou a mãe para ser o exemplo de devoção e de seriedade com as coisas do evangelho, né? Ela tomou isso como uma responsabilidade dela tão grande que, assim, ela tinha o hábito de se reunir com um dos filhos todos os dias. Por exemplo, morreram 9 filhos, né? Ela teve 19, morreram 9. Mas aí, todos os dias ela se reunia com tipo um gabinete pastoral. Aí ela conversava durante 1 hora com cada um dos filhos. Depois do ocorrido com Wesley, ela reservava 2 horas, uma dedicação especial a ele, porque ela via John Wesley como alguém que estava em formação para algo muito maior na sua época. Então eram 2 horas na quinta-feira, certinho, veja. Seria um olhar profético isso? Possivelmente. Sério, não tô querendo. Sabe como que é assim, você um olhar mesmo profético. Deus já estava mexendo ali no coração dela, Espírito Santo indicando já alguma coisa. Talvez ela nem soubesse. Eu acho até que ela nem sabia. É porque pela história também de John, por exemplo, quando ele passou por essa questão do incêndio, disse que não existia condições alguma de sair com vida. Então, como ele foi retirado para a mãe, foi como se, não, é um milagre. Esse menino, Deus tem algo grandioso e talvez por isso que ela olhou, focou ali e disse, não, esse tiçãozinho aqui, eu acho que se ele não pegou fogo, é porque ele vai tocar fogo nesse negócio. A gente pode considerar, por exemplo, que a forma como ela discipulou os filhos pode ser um impacto? Completamente. Você vê também como no movimento de santidade há esse rigor do hábito, da disciplina. Isso vem da formação que ela colocou nos meninos. Então, os horários na vida das crianças eram muito rígidos desde a infância. Os 3 primeiros meses ela calculava tudo assim, o menino só vai chorar. Mas a partir do 5º ano, o menino fez 5 anos, no dia seguinte ele vai começar a aprender a ler. Entendeu? Então, no dia seguinte, o menino completou 5 anos, no dia seguinte ele aprende todo o alfabeto. No dia seguinte. E aí, depois disso, ele vai aprender a ler a Bíblia, né? Ele vai já estudando as palavras a partir da Bíblia, ele vai lendo versículos bíblicos. E isso todos os dias, né? Então, as crianças dela chegam aos 10 anos aprendendo grego, né? Latim. Então, ela tinha essa preocupação. E ela dizia assim, as meninas, e veja a preocupação dela com as meninas também, só vão aprender a trabalhar, só vão exercer algum tipo de ofício, alguma habilidade manual, depois que aprenderem a ler e escrever bem. Ela tinha essa preocupação, esse cuidado. Então, os horários eram todos muito rígidos. Tinha horário para levantar, horário para comer. Os meninos só podiam comer as 3 refeições, não podia fazer lanchinho entre as 3 refeições, certo? Era bastante rígido isso. Os meninos tinham que ter modos para falar com as empregadas em casa, sempre pedindo por gentileza, por favor. A hora de dormir era 8 horas da noite, impreterivelmente, não tinha exceções. Que essa relação empregado-patrão não é aquela dos dias de hoje, né? Pois é, não. Tava longe. Era um sistema escravista, inclusive, ainda. Né? E aí ela dizer por gentileza pro escravo.
onde uma sociedade que até a Exatamente. questão da escravatura era defendida biblicamente. Isso. E aí está o detalhe, né? Talvez esse reflexo da educação dela, como tratar os Sim. escravos, influenciou No John movimento Wesley no futuro abolicionista, a ser um dos abolicionistas. Isso. Isso é extraordinário. Interessante que diz que a história diz que a cartilha dos filhos da Susana era os Salmos. Era? Sim, eles liam salmos e entoavam. No início das aulas, eles cantavam um salmo antes. Tinham aulas. Ela mesma ensinava, né? Então, pela manhã, 3 horas, durante 3 horas, com 9 a meio-dia, e à tarde, das 2 da tarde às 5 da tarde. Então, no início, sempre tinham salmos. Os estudos eram pautados na Bíblia, depois, quando eles estavam mais maduros, tinham outras leituras também, depois finalizava. E chegou um momento em que ela usa até uma metodologia muito legal, que era de fazer com que os filhos mais velhos ensinassem aos mais novos conteúdos bíblicos, né? As leituras e tal. Isso é muito importante. Nossa, esse negócio de filho mais velho com filho mais novo, aí tem pedagogo dizendo que é novidade. Pois é. Em Portugal, como que é o nome Hoje do chama método? de aprendizagem por pares, peer-to-peer. Isso. Tem um colégio no Porto, em Portugal. vai uma reportagem Metodologias uns anos atrás. ativas, está bem em voga. Legal, mas a mulher já tava fazendo isso, velho. Tava fazendo isso. Agora, sim, existem vários pontos na educação dela que são bem tradicionais, né? A repetição, o rigor também da vara. Ela diz que desde novos, os meninos, desde muito novinhos, O pau cantou, bebês, né? já tinham que aprender a temer a vara, né? Então, Não. o castigo... A mulher bateu de frente com o marido por Cacete, causa de opção política. Pois é. E o cara ainda voltou pra casa. Que tinha tudo, a lei, né? Geralmente era muito favorável ao homem. O cara ainda voltou pra casa e ela disse, eu continuo apoiando o da dinastia Hanover, lá o James. Stuart. A mulher tinha sangue nos olhos. Stuart. Essa. Ela tinha. Ao mesmo tempo, era uma mulher humilde, né? Extremamente piedosa, caridosa. Uma pessoa que vive em comunhão com Deus e em piedade, se submissa a Deus. E com o muito senso de humana. responsabilidade que ela tinha, ela era uma pessoa extremamente humilde. Tu falou né? aí e viver em comunhão com Deus, assim. Como que era a relação dela com a igreja dela local? Então, ela era anglicana, né? Mas, assim, com o passar do tempo e nos movimentos de santidade, ela vai se agregando a esses movimentos, né? Então, ela faz parte do grupo dos dissidentes, o marido dela era dissidente, depois voltou para a igreja anglicana, tem toda essa movimentação aí, mas, inclusive, no momento em que o seu marido passou um tempo fora da igreja, não estava assumindo, chegou um enviado da igreja para assumir a paróquia, mas estava todo mundo fugindo, ninguém queria assistir bem os cultos, estava muito meio frio, e aí, nos domingos, ela começou a reunir os próprios filhos em casa, para fazer a leitura dos salmos, para fazer o culto do domingo. E isso foi se proliferando de tal forma que chegou um momento em que 200 pessoas se reuniam na sua casa semanalmente Já basta o jeito para liderar. Pois Aí é. tu fuca 200. Pois é. Eu lembro que na casa dos meus pais a gente botou 45 pra um pequeno grupo. Uma vez já tava aquela coisa, tinha cara debaixo da mesa. Tem foto do cara debaixo da mesa, assim, um casal assim, olhando. E veja, uma mulher, né, liderando mas isso. a minha né? pergunta, por exemplo, então ao mesmo tempo, naquele domingo, estava lá a Suzana, um culto de Não 200 tava, pessoas. Na igreja E lá estava do vazia. maridão, Tava como é que vazia. tá lá o maridão na igreja? Então, dele? o marido recebeu uma reclamação, né? Ó, tua mulher tá fazendo lá um culto que tá roubando o povo da igreja. Oxi, o culto do cara tava vazio. Ele tava preso. Pois Era só na autoestima do cara. Pois é. E sendo questionado, né? Porque assim, como é que tá a questão da igreja anglicana, né? E Que era a aí? igreja do Estado. Pois é, Você pois tá é. mexendo com algo que é sensível. Pois é. Aí ela, não, mas ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí continuou, né? E, enfim, E ninguém tentou parar. Não? pelo menos não tenho indícios, né? Não tenho fontes Sim, que sim. me afirmem isso. Mas do jeito que ela era braba, acho que não ia adiantar muito, não. Pelo que a gente tá Ela era entendendo. firme, né? Ela era Assim, a gente firme, né? usa a palavra afrontosa, assim, porque isso faz até pensar no movimento feminista, né? Porque sempre se diz... O movimento feminista arroga para si o fato de dar a voz às mulheres. Mas a gente vê ao longo da história, principalmente na história da igreja, mulheres como Susan Wesley que eram firmes. Então, o afrontoso no sentido que eu quero usar não é de, tipo, ir lá para afrontar, mas no sentido de que
eu tenho a posição, eu entendo o correto de acordo com a ética bíblica, a palavra de Deus, e é isso e ponto, acabou-se. Entendeu? Então, venha que vier. Pode fazer o que quiser, mas é isso. Então, não deixa de ser uma afronta, né? Indireta. Nós estamos falando de uma mulher do século 17, né? 17. E o movimento eu feminista acho só que vem... muita Essa mulher É. do século XXI, meu irmão. Ela causava um estrago. Causava um estrago. Fogo, velho. Mas sabe por quê? Mas ia Mas ser sabe, massa. mas sabe o que é isso? Eu entendo que isso vem muito da ousadia dela pelo relacionamento dela que ela tem com Deus, né? Porque eu entendo assim, quando você é prostrado diante de Deus, humilde diante de Deus e se reconhece como fraco diante de Deus, você se torna forte diante do mundo. Então ela era uma mulher forte diante do mundo porque ela se reconhecia como fraca diante de Deus, dependente dele, né? Tanto é que ela não abria mão de estar com Deus 2 horas do seu dia. E ela até fala depois, né, em uma das suas frases nas cartas que ela envia para Wesley, que numa das suas orações, que ela sempre possa entender que viver em comunhão com Deus não é somente estar orando e lendo a palavra em comunhão específica no momento devocional, mas estar sempre na presença de Deus, né? E estar sempre na presença de Deus enquanto está educando o filho, ensinando o abecedário, ensinando o alfabeto, estar na presença de Deus, tendo consciência de sua responsabilidade enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto alguém que tem um papel social a cumprir, né? E tendo reverência diante de Deus pelo papel, a vocação que foi chamada, né, a exercer enquanto mãe, enquanto mulher. E essa relação dela de proximidade com Deus é que traz essa firmeza, né, espiritual. É interessante. Não é a ideologia que faz isso, na verdade. Não é. Não é ideologia. Então, eu tava me coçando aqui pra falar isso. Pois é. Mas olha, sério mesmo, tô cursando uma disciplina lá no seminário que é Práticas de Aprendizagem e Ensino. E aí Gosto. ele usa alguns textos, por exemplo, da Academia de Genebra com Calvino, e Calvino defendendo a mesma coisa. Você vê como o evangelho ele se completa. E nego aí fica querendo colocar cada um de um lado como se fosse um ringue. Calvino também defende que a questão da educação cristã, ela não é apenas educação na instituição religiosa, na igreja local. Ela tem que ser uma condição única de, no final, ter a glória de Deus. No final, a glória de Deus se manifesta. Porque Deus está na criação, Deus está na inteligência, Deus está na capacidade de criar, Deus está na capacidade de raciocinar, entendeu? E a partir do momento que você busca ser o melhor no que você puder ser, onde você estiver, e ter essa devoção de Deus em estar relacionando com Ele, em tudo que você faz, meu filho, as pessoas veem a diferença, entendeu? Mas é aquela coisa, você não pode ver com o intuito das pessoas dizerem, olha como você é um cara desenrolado, um cara crente. Não, olha que esse cara tem alguma coisa diferente, porque você está querendo glorificar a Deus no meio do processo, né? Suzano Wesley deixa, mais uma pessoa que nos deixa esse ensinamento, né? Que deixou isso para os filhos dela, né? E no caso, Zilma, nós poderíamos considerá-la que ela era uma mulher à frente daquele tempo, ou ela foi necessária para aquele tempo? Eu entendo como uma mulher necessária naquele tempo. Inclusive, em termos históricos, é complicado a gente falar assim, né? É um anacronismo, é uma espécie de anacronismo. Mas ela foi uma mulher necessária mesmo. Naquele momento de esfriamento espiritual, século XVII, esfriamento espiritual total. Então, ela é um fio na trama, né, de Deus, para que no século XVIII, XIX a gente visse o que aconteceu. Um fio na trama de Deus. Tu já leu esse Michael Gorin? Qual livro? O Drama das Escrituras? Não, já li resumos, mas o livro eu não li ainda então não. Tem esse negócio aí de um fio. Tem. De um fio, como que é? De um fio na trama de Deus. Realmente, Ravi Zacarias também me inspira muito nisso. E é muito interessante você olhar a questão do evangélico nessa perspectiva, entendeu? Porque aí a gente consegue entender, e aí eu digo assim pra vocês, assim, eu tenho medo às vezes de me arriscar nesse comentário que eu vou fazer, mas eu quero que não só vocês que estão aqui comigo, mas a galera que está ouvindo da gente, parasse pra imaginar. A mãe é uma referência incrível para a vida de uma pessoa. E eu acho que para a vida do homem é maior do que para a mulher. E aí o que acontece? Talvez, se a gente não tivesse uma Suzano Wesley ali no meio do processo,
Cara, dentro da vontade de Deus, o movimento de santidade ele iria acontecer. Sim. Era a vontade de Deus, acabou-se. Mas talvez não fosse ter a dimensão que ela teve. Inclusive Porque o cara ia ter coragem, pô. a esposa de Susanna Wesley, de John Wesley, foi complicado o casamento dele, né? Ela não era uma mulher que estava envolvida no ministério de John Wesley. Foi uma pedra no sapato, né, na verdade. Mas a mãe... história só se repetiu, né? Foi, infelizmente. Ao contrário. Ao contrário. Verdade. Mas a mãe serviu, né? Ele muitas vezes pedia conselhos à mãe, mesmo distante, quando ele estava na América, né? Eles trocavam cartas e ela aconselhava ele. Questão da referência. Pois é. Era o que a gente estava imaginando. Pois é. Ele tinha, inclusive, ainda um medo em relação aos pregadores leigos, né? Que não tinham formação teológica ainda, porque até então... Sim. Você precisava, né? Mas aí houve uma situação de não vou lembrar o nome dele, de um certo pregador lá que estava ajudando o Wesley e até que chegou ao ponto de pregar. Enfim, aí ele ficou preocupado e tal, mas a mãe viu a pregação dele, viu que Deus tinha agido através dele e aconselhou que ele não se importasse com isso, porque Deus agiria independentemente, né, dessa formação teológica, digamos assim. E isso foi fundamental, porque a partir de então, pregadores leigos também foram agregados ao movimento e só se expandiu, né? Tudo que aconteceu no movimento da Avivalista teve muito de pregadores leigos. Mas, Né? no caso, irmã, Suzana, ela acompanhou o feito através de seus filhos. Boa parte. Meu irmão. Era Imagina, mentora. Boa parte era uma mentora. O cara chegava Era na uma mentora. carta com toda a dificuldade logística que tinha naquela época, mentora. Era. E das boas, viu? E das Não, mas a questão é que nessa época aí, quando ele estava nos Estados Unidos, John ele estava em vários conflitos. Porque lá ele não foi bem sucedido. Mas mesmo quando ele tá na Inglaterra, Teve que né? retornar, e foi um dos encontros Isso. de uma das leituras das cartas de Paulo a Romanos, que ele sente o coração ser aquecido. A viagem e aí cosmoráveis, começa, e aí isso. começa aí a revolução através de John Wesley. E a Suzana acompanhou esse processo do filho. Meu irmão, imagina para a mãe ter que ter lidado com a instabilidade do pai, que ele deveria ter sido o responsável, referência espiritual dentro da casa, que é uma coisa, gente, galera, você que nos escuta, vocês que nos escutam, viu, homens, não é porque Suzana lá fez o que fez na vida dos filhos, que lhe isenta hoje, varão, de você não assumir a sua responsabilidade como pai. Pois é. Né? Jogar nas costas da sua esposa a responsabilidade da vida espiritual do seu filho. Exatamente. Então, ela foi uma exceção. Sim. E foi necessário por conta da para circunstância, ser né? Falar alto e nem dar tapa na mesa. Viu? E não é só botar Nem comida dizer, e diga dar amém, teto. se não der amém, eu vou embora. Vê que coisa. Viu? E talvez você está se isentando e participar de um grande projeto que Deus pode fazer na Pois vida é. do seu filho. Você vai tirar o seu nome da história dele, como aconteceu com o John. Essa é a realidade. A gente pega as histórias de John, nem o nome do cara lá é citado. Eu conheci agora, Samuel. Sempre é meio depreciativo. Eu também só fui saber que era Samuel Agora. quando eu pesquisei sobre Suzana. Sempre é meio depreciativo. Sempre é colocado como um cara que era uma pedrinha no sapato. Dá uma citada e foca nela. E quando dá, é sempre dando Um ponto negativo, né? Não é legal. assim. Parece que o cara não tem nada de bom. Viu? Então fica aí essa dica. E eu fico muito feliz porque ela viu o agir, o avivamento ali que aconteceu através de John, de Charles tocando música para cima, mais de 6.000 composições, o outro filho pregando, foi pregar nas igrejas, fecharam as portas, chega o Whitfield, filho, prega fora. Inclusive, cara, ela é rebateu fantástico o isso, Whitfield teologicamente, né? Porque A Suzana era... o Wesley fez o ruim, sermão, tá? né, sobre a livre graça e o George, rebateu com uma posição bem calvinista Sim, e tal. sim. Aí ela que escreveu uma carta rebatendo o George Whitfield por conta da posição extremamente Imagina calvinista isso e tal. Twitter, velho. Pensou essas tretas no Twitter. E ela lá, a senhorinha digitando. Eu acho que Suzana Wesley talvez seja aquela. Se fosse no dia de hoje, ela ia ser aquela tiazona do tiazona. Facebook. Mas com Só que embasamento sem teológico, isso, viu? só que Porque sem- ela defendeu com Sem esmero. a fake news. Sem Sem ela a cair fake na fake news, sabe? Mas só que tem uns tiozão e tiazona que. Tira onda, Tira tira onda. Vai onda. atrás e diz, peraí. Aí clica no link. Entra vírus que está no computador dele. Mas ele entra no link pra ver se é. Como Muito que é? bom. Fake news. Mas entra vírus que só a bexiga. É uma ameaça, foi encontrada, né?
mas acontece isso. Mas eu acho que ela seria essa, Sim. sabe? Ou se não aquele perfil de líder já com uma certa idade, mas que estava rodeado de jovens, né? Que a gente tem hoje ainda nas igrejas. Ainda bem que a gente tem aquela galera que é mais velha, que é rodeada por jovens. Mas aí a gente fala aqui de mentoreio, fala de disciplina, do legado que ela deixou para o John e para o Charles Wesley. E eu acho até que eu vou dizer assim, que ela deixa até legado se brincar por quem estava ali, o George Whitefield, por mais que ela refute algumas linhas de raciocínio do George Whitefield, mas assim, qual seria assim para você, quais seriam os legados que a Suzanne Wesley pode nos deixar nos dias de hoje? Como mãe, né, essa presença ativa na educação dos filhos e na responsabilidade por conduzi-los a Deus. Ela sempre tem essa visão de eu tenho que prestar contas a Deus da educação na vida dessas crianças, né? E como mãe eu vejo muito isso. Como mulher, alguém consciente na sociedade que não se exime do seu papel, que entende o que está acontecendo no mundo, né? E tenta fazer uma leitura do mundo a partir dos olhos de Deus, né? Biblicamente falando. Isso para mim é muito importante. Como esposa, ela não, tipo, mesmo o marido tendo cagado, entre aspas, desculpa. Vacilão. Não foi ela que disse, eu vou me divorciar de você. Ela não, em momento algum. Eu quero até falar isso assim, ó, a minha irmã que ela falou cagar. Gente, cagar todo mundo faz, viu? Eu acho feio. É porque às vezes a galera quer ser muito purista. Não fale essa palavra. Irmão, ninguém é tapado. Entendeu? Então, assim, se o cara fez besteira, ele fez besteira mesmo, velho. Né? Mas eu acredito que ele foi alcançado pela graça. Quem é que não faz besteira? Acredito. Né? Ou não, né? Ou não. Quem é que não faz? Não, peraí. Eu já fiz altas besteira gravando aqui, velho. Eu já fiz altas aqui gravando, né? Pastor Wagner lá da Nazareno que eu diga, né? Quando a gente gravou o programa série Profissões de Contador, que... Não, foi Profissões de Contador, não. Foi... Como foi? Foi Presente do Neném. Foi a primeira vez que ele deu entrevista e que eu falei um negócio que ele olhou assim e a turma começou a rir. Ainda bem que cortou no programa. Vai cortar essa parte. Não, Poxa. Deixa rolar. Eu procurei outra palavra melhor. Deixa rolar. E assim, ela permaneceu, né? Ela não... Pelo menos eu nunca ouvi referência de que ela tenha se posicionado, tipo, você não serve pra mim, ou vou procurar outra pessoa melhor pra assumir a sua responsabilidade, ou eu me basto sem você, né? A gente não vê falas desse tipo, assim, na história de Suzana, mas foi uma mulher que se submeteu a Deus e que esteve ali. Quando o marido voltou, ela recebeu, esteve em casa. Então, enquanto mulher, ela foi firme. Uma mulher temente a Deus, eu acho que, em suma, é isso. Eu me inspiro nela e sei que... Aquela questão, né? A gente tem as grandes referências na história, a gente fica, nossa, como essa pessoa era assim, eu nunca vou conseguir ser parecido, mas as referências servem pra gente andar, né? Pra frente. E entendo a figura dela como mulher, como mãe, como esposa também, como um exemplo, né? E uma líder servidora. Uma líder serva, um exemplo de liderança feminina, não feminista, até porque na época o movimento ainda não estava, né, se desenvolvendo, mas para a gente hoje, que vive num mundo de vozes feministas de diversas correntes, né, é importante a gente saber que na nossa história, no cristianismo, nós temos mulheres firmes, mulheres fortes, mulheres que entendiam o seu tempo, mas que eram submissas a Deus e se posicionavam sempre a partir dos princípios de Deus, né? E se preocupavam em viver assim. Então, esse é o legado que ela deixa e que eu tomo para mim, né, como referência. É por aí. Se tem mais algo, a gente vai pensando, lembrando aí. Amém. Então, vamos para as dicas culturais. Alex, quer começar as dicas culturais enquanto eu corro aqui no meu celular, porque tem uma dica aqui que eu anotei. Eu anotei uma aqui também. Foi? Pronto, eu vou indicar. É até bom começar na frente, né? Porque talvez se alguém colocar. Quero indicar aqui um filme, Estrelas Além do Tempo, que é uma história de mulheres afro-americanas que contribui muito para que o homem pudesse fazer os primeiros testes aí da Lua. Então, um filme muito belo, onde as mulheres da época enfrentam o racismo, o preconceito,
todo tipo de dificuldades, descrédito e tal, mas mesmo assim elas contribuíram tremendamente para a história dos Estados Unidos ali na chegada do homem à Lua. Então fica aí a dica, Estrelas Além do Tempo. A minha dica é bem voltada para Susana mesmo, John Wesley. Tem um livro da editora Reflexão, uma editora armeniana, inclusive. Rapaz, eu tô gostando de Zilma, cara. Vai vir mais vezes aqui. Pode chamar, que eu venho. O nome do livro é Susana Wesley e sua influência na vida de John Wesley, é de Ronald Grip Donato. E aí vale a pena a leitura. Outras coisas a gente vai vendo depois. A minha indicação é o filme Wesley, Sim, de 2009, sim. Velho. né? legal. Falando justamente sobre esse movimento dele. E é interessante que tem também essa relação dele, da mãe, o irmão. É bem interessante, vale a pena. E eu assisti lendo e preparando o briefing, a pauta para essa entrevista. E foi muito bom. Foi muito legal mesmo, acho que vale Mostra, muito. inclusive, a relação conturbada que ele tem com a esposa, não é? Sim, com certeza. Mostra. Eu observo que esse filme eles tentaram florear o mínimo possível, apesar de ser um drama, né? Tentaram florear o mínimo possível e mostrar mais as dores. Sim. Entendeu? Então é muito legal. Não é uma mega produção, mas em caráter histórico, acho que vale O povo da bastante escravidão assistir. também. Vale muito Sim, mesmo. Sim, é um livro. Tá certo? Zilma, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo Prazerzaço. convite. Foi ótimo. A gente pode convidar outras vezes, né? Sim, com certeza. Agora eu tô fazendo assim agora. Tá vendo? Já Na hora, né, velho? E se a gente pode, inclusive, segurar isso do cristão jovem na universidade, Sim, em questões Sim. ideológicas, Sim. né? Com certeza. E olha, gente, eu já vou adiantando. Zilma vai estar sábado agora, 7 de março, participando do fórum. A parceria do Farol com o Cuscuz Cast para falar sobre feminismo e machismo, uma perspectiva histórico-teológica. Então ela é uma das convidadas, então você já tem um aperitivo aí, um spoilerzinho. Não, ela não vai falar, acho que muito sobre Susana Wesley, mas fica aí para vocês terem ideia de que o nível vai ser top. Em cima, nível altíssimo. né, Nível altíssimo, com certeza. Muito obrigado, Deus abençoe Eu que você. agradeço a todos Viu? nós. Zilma, prazerzão te conhecer. Prazer todo mundo. Cara, eu não imaginava essa fera dentro do meu contexto nazareno. Pois é, não imaginava. Pois Foi é. Valber aqui. Cara, vocês têm que trazer aí Aí ele Zilma. virou pra aí tu eu e pensei, fez, ela é nazarena. Nazareno e tal, aí Zilma tal, lá. Eu pensei em Tia Zona. Poxa, todo mundo pensa Eu isso. pensei, não, Zilma tal, manda Meu nome. muito bem, tal, aquela coisa toda. Tia Zona, chega aqui, cara, jovem, muito sábia. 27 com cara de 17, como cara, me 17. dizem. Tá vendo aí? E aí, figuraça, gente. Muito obrigado, Zilma. Eu que agradeço. Prazerzaço Foi um prazer também. tê-la você aqui conosco. Com certeza brilhantou esse programa. E eu espero você que esteja nos ouvindo, gente. Se atente aos detalhes, cara. Foquem na mina Susana Wesley. Uma mulher Conheçam a história do extraordinária. cristianismo, né? Isso, Verdade. procurem mais, podem pesquisar, tem muita coisa. Tem muitas mulheres no meio do processo aí da história da igreja. Viu? Qualquer dúvida, olha, fala @Zilma Lopes. Zilma Lopes _, no Instagram. Underline no Instagram, vai lá, converse, dialogue. Você, igreja, líder de igreja, juventude e tal, queira chamá-la, convidá-la para ir. Outra, vontade. esqueceu? Aí, né? Quer ficar mais fácil? Então, na descrição do próprio episódio tem Boa. o contato dela. Então vai lá e clica, pô. Não tem nem precisa Isso é massa. escrever. Podemos massa. trocar muitas figurinhas. Vai Tô ser aí massa. aberta É isso pra aí. Deus te abençoe, Zilma, prazer Amém, imenso, amém. viu? Prazer Desculpa a imenso. palhaçada aqui da gente. Nada, é o que A gente torna não é muito bem, gostoso, não. né? Fica leve, a tensão diminui. E olha que ela disse no início que estava nervosa. Eu tava Nos mesmo. bastidores, né? Sim, tá muito. Né? Mas eu tava mesmo, diante de Deus. Mas é porque o clima ficou legal, né? Tranquilo, a gente sente que tá em Massa. família, que tá em Amém. casa. Amém. E Amém. É isso aí. Galera, A casa é beijo sua. do gordo, Tchau, Deus tchau. abençoe. Obrigada. Beijo do gordo em processo. Deus abençoe também. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Cuscuz Cast.